Vamos lá, vamos falar com Boa o Bruno. noite, Bruno. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estão te ouvindo bem. Boa noite, Bruno. Prazer te conhecer. Eu já li sobre você bastante. Sei que repercute muito. Tem uma história fantástica. Então, meia hora vai ser pouco, viu? Mas vamos tentar. Só Menos de meia meia hora. hora? Pois Eu é. trouxe até minha garrafa d'água aqui, ó, pra Pois é, ficar... mas você vai vir outra vez aqui, porque nós vamos até estrear o nosso podcast aqui. Nós vamos conversar 2, 3 horas, eu, você e a Sara, mais convidar, vamos ficar muito tempo. Mas hoje vai ter que ser tempo, até peço desculpas a você, mas eu quero você outras vezes. Então, para não perder tempo, é o seguinte, Bruno, por que você, sendo médico, seguiu um caminho diferente da maioria dos médicos que a gente conhece? Que é o quê? Você é uma pessoa comprometida com as causas públicas, tem um Twitter que repercute muito e faz propostas muito interessantes e também atua no sentido de minimizar o problema do povo. Por exemplo, você inventou um respirador portátil, eu estava vendo assim, uma coisa fantástica. Fantástica, no momento que as pessoas estavam morrendo. Então eu pergunto para você, eu já entrevistei médicos aqui e médicos dizendo, olha, na faculdade, efetivamente nós aprendemos com muitos professores que nos ensinam a ficar ricos. Isto é, vocês são diferenciados, são a elite, vão para uma área que teoricamente pode ganhar muito bem, e aí são preparados para ser ricos, ou pensar como ricos. Essa é que é a verdade. E se afastam da casa do povo. Por que você tomou um caminho diferente? Como isso ocorreu? Rapaz, Joaquim, essa pergunta... Eu acho que eu tomei... Eu acho que eu não tomei um caminho diferente, não. Eu acho que eu tomei o meu caminho, sabe? Eu sou cearense, sou nordestino, sou lá da cidade do Crato, no Cariri, a capital do Ceará, nessa... Brincando, viu? É o Ceará do Ceará, o Crato. Então, assim, eu sou de lá, minha família tem raízes lá, né? Meu pai, por exemplo, meu pai nasceu dentro do mato mesmo, na casa, sem ver médico nem nada, né? Meu bisavô também, meu avô também, nesse mesmo lugar. E eu sou o primeiro médico da família, tá? Eu estudei, eu tive muita dificuldade de estudar, meu pai não tinha dinheiro para pagar escola nem nada, tentou fazer acordos com uma vendinha que ele tinha de vender caderno, lápis, para me colocar em escola particular, mas não dava certo, aí ficava devendo, ia para outra, foi uma bagunça minha vida estudantil. Aos 12 anos eu não sabia nem escrever direito, né? E aí eu, por conta do supletivo, eu consegui formar no ensino fundamental e médio, meu pai até estudou comigo nesse supletivo. Então, eu venho experimentando, desde cedo, realmente, assim, essa dificuldade de estudar, de ter acesso a uma educação, e aí, quando foi em 2009, com um programa do PT lá na Bahia, que abriram um curso de medicina na Estadual da Bahia, no interior, consegui entrar, né? Então, eu entendo a minha história como médico, lógico que eu tenho o meu mérito pessoal, estudei pra caramba, demorei uns 5 anos para passar em medicina, tá? Enquanto eu estava trabalhando, dando aula de química, biologia, para tentar juntar um dinheirinho. Tive muita dificuldade na faculdade também, porque não tinha grana, né? E aí eu nem cama eu tinha, para você ter ideia, eu dormia no chão. Um colchonete, velho. Fiquei 3 anos dormindo no chão. Minha geladeira era uma caixa de isopor, por exemplo. Então eu mudei de vida, da água para o vinho, depois que eu virei médico, né? Eu suava para juntar R$ 70 para pagar aluguel e ter comida na faculdade, dando aula de química particular, etc. Meu primeiro plantão, quando eu recebi aquele dinheiro, eu quase caí para trás, não sabia nem o que é que fazer com tanto dinheiro, sabe? Então, eu tenho essa cabeça tenho essa cabeça de pobre ainda, sabe? Então, eu acho que quando a gente se coloca numa situação em que a gente tem um governante que a proposta é tirar a fome do mundo, do Brasil, né? Trazer educação para aquelas famílias que não têm, né? O lema do Lula as empregadas domésticas vão
vão virar doutor, filho de empregado doméstico vão virar doutor, né? E meu pai, que trabalhou na roça lá, que nem água tinha, a gente passava o ano todo para ter um mês de chuva para plantar milho, né? Eu tenho esse sentimento, assim, de não esquecer minhas origens e respeitar as minhas origens também. Então, eu não poderia seguir um caminho diferente, também até como médico, depois da barbaridade que houve na pandemia, e me desviar da minha razão, do meu coração também. Ô, Gino, você tem que idade? 36, 37. Não é possível, cara. Você está falando uma história de para quem tem 60 anos. É. Tem uma coisa. Eu estou falando, Mas já para vi você muita ter um coisa. exemplo, tudo que passou, você tem 36. 37. Mas deixa eu botar uma coisa. Eu tenho vários perguntas para você, Vai lá. mas eu quero começar pelo respirador portátil que te levou a dar aula no Canadá, não é isso? Foi. Por isso, fez dar aula, você escreveu artigo sobre isso e você dá aula. Hoje você é convidado para dar aula no Canadá, não é isso? Eu sou professor aqui. Você é professor lá, você é remunerado para dar aula lá, é isso? Sim. Você está no Canadá? Você está no Canadá? Tá vendo o frio aqui, ó? Ah, tá, mas você continua como médico aí, não? Então, eu sou professor da Faculdade de Medicina aqui. Acadêmico, mas você também atende, porque Não. você hoje não você trabalha em um hospital, deve ser um hospital universitário, hospital da própria universidade. Sim, mas eu dou aula para os alunos, né? Eu sou da disciplina de emergência, então eu tenho estudantes de graduação já quase formando e alguns residentes. E a outra... 12 anos você mal sabia escrever, uma coisa impressionante. Você hoje está dando uma universidade canadense e você não tinha ainda carreira acadêmica. Você não tem PhD, por exemplo. Né? Tudo não, foi... eu estou terminando... Eu estou terminando um mestrado agora, né? Porque foi um acordo até que eu fiz com a outra universidade que eu fui. Porque, na verdade, assim, 2020 eu já venho trabalhando, ajudando em pesquisa os médicos canadenses desde 2018, porque eu queria fazer residência fora do Brasil, eu tinha esse sonho. Minha esposa é médica também, e aí ela formou em pediatria, ela fez residência em pediatria, depois fez alergia e imunologia. E aí eu falei para ela que eu queria fazer fora do Brasil, até para ter uma experiência diferente, porque desde os meus 17 eu saí de casa para estudar, né? Eu nunca mais voltei e eu me sentia assim... eu tive um gosto de viajar, né, de explorar o mundo, etc. E aí, 2018, eu entrei em contato com os médicos canadenses, mas foi mais por curiosidade. Mandei uns e-mails e tudo. E aí, por conta de um trabalho que eu trabalhava com os militares lá no Sudeste, em Minas Gerais, eu fazia muitos procedimentos difíceis para a área médica, né? E os emergencistas aqui ficaram impressionados. Eu tinha foto de entubando gente em cima de árvore, para você ter ideia, né, de acidentes graves. E eles me convidaram para ser coautor de artigos. E aí, em 2020, eles disseram assim, vem dar uma palestra aqui. Aí eu falei, vou. Isso a gente tinha combinado no finalzinho de 2019, lá em outubro, setembro. E aí veio 2020 a bomba, né? O apocalipse, né? Uma pandemia. E aí fiquei trancado no Brasil, não consegui viajar, estava tudo fechado. E aí o governo canadense pagou as universidades para desenvolver um ventilador mecânico barato. A proposta era usar a impressora 3D e que fosse possível, o mais barato possível, né? E aí eles sabiam que eu tinha experiência com ventiladores portáteis, porque eu trabalhava na ambulância lá. E você sabe, no Brasil, quem conserta é a gente, né? Quando quebra as coisas. Principalmente quando a gente está no meio do nada, né? E eu tinha essa experiência. Quem consertava era eu. Quebrava o ventilador, abria, fechava. Eu andava com a chave de fenda no bolso, para você ter ideia, para consertar as coisas. E aí eles fizeram uma entrevista comigo, viram que eu entendia do assunto, porque esse projeto não foi só médico, tinha engenheiro. Era uma coisa assim, fora de série. Bom, e aí eu encabecei um dos projetos para desenvolver, fui o primeiro autor, fiz uma proposta bem simples, que a gente já utiliza um ventilador mecânico manual, que é o AMBU, que a gente chama, e as peças com motor e etc. ia fazendo o bombeamento, né, desse ventilador. E aí a gente publicou em julho de 2020.
E aí as universidades aqui acharam maravilhoso essa ideia. E essa universidade, que eu já tinha contato com alguns médicos, eles falaram assim, não, cara, a gente precisa convidar o Bruno para ser professor aqui, porque esse trabalho foi muito legal. E aí eu nem estava esperando, porque a minha intenção na época era fazer residência aqui. Eu queria ser estudante, né? E acabei virando professor. Então eu vim para cá, e aí quando eu vim para cá, eu fui convidado para ser professor em duas universidades, uma de tecnologia médica e a outra de escola de medicina. A de escola de medicina ainda sou professor desde 2020, e a de tecnologia médica eu desisti da posição para fazer mestrado, até para engatilhar no crescimento profissional aqui, né? Então eu estou em construção da minha formação ainda. Formei em Claro. 2016, né? Então Mas estou terminando o mestrado já. o respirador, ele teve modelo, ele foi usado, ajudou a... Então, a proposta dessa pesquisa nacional aqui nos Estados Unidos, no Canadá, não era produzir um ventilador funcional, tá? Era desenvolver a ideia para que as outras empresas pegassem essa ideia que estava dentro da academia, dentro de um laboratório, e aí sim aplicava para algo útil. Mas não foi necessário, tá? A gente teve realmente colapso do sistema de saúde canadense, mas os ventiladores mecânicos eles foram mais assim uma experiência e uma prevenção de uma calamidade maior do que poderia acontecer, né? Então, o meu ventilador está no laboratório aqui. Eu até quebrei ele semana passada. Eu fui tirar umas fotos com ele, apertei demais e uma peça que estava meio solta quebrou. Eu até coloquei assim no lado, porque ele não é meu, né? Ele, na verdade, eu sou o primeiro autor do projeto, mas a patente é da universidade, né? Eu Entendi. represento, Já está eu tendo, represento. produção industrial? Já está em escala industrial? Não, né? Não, ele é um estudo, né? Tá. Só que ele funciona. A gente testou, ligou, botou fonte de oxigênio, ele funciona. Mas é aquilo, a ideia em si, porque eu construí isso em 30 dias. Eu quase não dormi nos 30 dias que eu fiquei no Brasil produzindo, pesquisando esse ventilador. E aí tinha engenheiro trabalhando comigo, tinha um cara, um amigo chinês meu, que ele fazia pós-doc em engenharia. Ele dormia dentro do laboratório. Ele ligava para mim de madrugada, Bruno, isso aqui não está funcionando não, o que é que a gente faz? Eu falei, rapaz, ó, o fluxo de oxigênio tem que ser X, né? Quantidade de oxigênio tem que chegar, tem que ser X também. Aí ele ia ajustando e a gente ia conversando, né? Porque eu não tenho conhecimento eletrônico, nem de engenharia, mas o que eu conhecia eram as peças funcionando. Esse que foi o diferencial para mim. Eu conhecia como é que funcionava dentro, porque eu abri o ventilador mecânico, né, aqui do Brasil, ou lá no Brasil. Então eu fui convidado para ser professor na Memorial University, lá em Newfoundland, para ser professor de medicina da especialidade de emergência, e em Health Sciences na University of Ontario, que hoje eu dou aula de Fundamentals of Neurosciences também. Mas eu estou fazendo mestrado e vou terminar daqui a um mês. Vou defender minha tese daqui a um mês. E você pretende voltar para o Brasil? Não, dificilmente você vai voltar para o Brasil. Eu nunca deixei o Brasil. Nunca deixei o Brasil. Porque eu sou coordenador também do Centro de Telemedicina lá na Universidade Federal do Amazonas, né? Eu tenho esse trabalho lá também. Assumi um outro projeto de atendimento por telemedicina em Recife, uma universidade particular. A cada período do ano, eu vou no Brasil, resolvo algumas coisas, trabalho, dou plantão no hospitalzinho onde eu nasci. Eu acho que eu devo isso à minha gente, minha terra, e aí eu volto. No futuro, o que eu pretendo fazer é passar um período aqui e outro aí, né? Essa é a minha ideia, por enquanto. Mas a gente sabe, a vida pode mudar totalmente e eu não sei, pode acontecer. O Bruno, eu peguei aqui uma matéria que achei muito interessante, que resume os teus tweets, que é do blog Aranhas, no Da Mundo Thaís. Legal, tá? E ali, eu vi que é tudo a trajetória, mas eu mostrei aqui os teus tweets, por exemplo. Você aqui, olha, o Bruno, e aqui, quando eu pegava criança não vacinada em meus plantões de emergência no Brasil, não tinha conversa. Era assistente social e conselho tutelar na hora. É assim que tem que ser. Aí, outro tweet.
A única frase que eu já vi ser mais cruel que essa foi do Bolsonaro dizendo que não era coveiro. Cara, respeite a cadeira que você ocupa como representante do povo. A depressão é pior que câncer. O câncer faz as pessoas quererem viver. Seu coração ainda é de extrema-direita? A outra informação, o UOL disse hoje que o Bolsonaro, depois que soube da derrota nas eleições, cortou o envio de água potável para o Nordeste, que acontecia através dos carros-pipa há mais de 20 anos. São mais de 1.600.000 nordestinos com sede por causa desse ato desumano. Meu povo pede socorro. Outro tweet, de uma curiosidade hoje. Me identificaram aqui na rua e me chamaram de militante, petralha, safado, apoiador de bandido. Eu gritei de volta. Bandidos são os golpistas. Eu sou militante do bem, sim, meu irmão. Eu realmente não esperava ver um brasileiro aleatório esses dias por aqui. Olha que mais. Se eu morasse em São Paulo hoje, eu iria até a Praça da Sé amanhã ser voluntário médico para ajudar os militares no mutirão social e de saúde aos moradores de rua. É esse tipo de intervenção militar que o Brasil precisa. Bom, tem mais um aqui, olha. Sério que vocês esperam a Anvisa dizer que é obrigatório usar máscaras? Para aí você começar a usar máscaras? Sério mesmo? Bom, aí tem outro, olha, esse eu achei muito interessante, mais interessante, todos eu achei interessante, mas esse aqui especialmente. O mercado ficou nervoso quando acabaram os anestésicos. Pergunta, quando o mercado ficou nervoso por causa do Lula, começou a cair a bolsa, o seu questionamento aqui. O mercado ficou nervoso quando acabaram os anestésicos e os pacientes precisaram ser amarrados às macas para continuarem entubados e vivos? Bom, aqui tem mais, tem bastante, tem mais. Enfim, eu recomendo a vocês que vejam. Eu vou encurtar aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. Mas eu falo, olha o compromisso que você tem. Estou dizendo, você, quando eu falei que os médicos, eu já ouvi isso de médico, então você, não são todos, claro, mas você tem médicos que ele faz faculdade e é treinado para ficar rico, como eu falei, a vida dele é essa. E eu vejo uns tweets teus com um absoluto compromisso com o povo, por isso que eu perguntei logo no início, perguntei para você por que você tinha tomado um caminho diferente, um outro caminho, né? Você tomou o próprio caminho, né? Que você disse. Mas aí quais são os seus planos? Você quer voltar para o Brasil, mas o que você espera fazer aqui no Brasil? E aí eu aproveito colocando, já faz, mas eu quero dizer, o que mais você poderia fazer com o Brasil? Uma realidade muito sofrida que nós temos aqui, muito diferente do Canadá, muito diferente. E aí eu pergunto, o que você espera, o que você quer fazer, quais são os seus sonhos aqui para o Brasil de transformação? E eu aproveito para perguntar como é que você está vendo aí essa retomada dos mais médicos, e se você acha que isso vai funcionar ou continuará havendo problemas. Tá. Eu vou começar pelos meus planos, tá? Como eu disse, eu nunca senti que eu deixei o Brasil porque, né, eu faço trabalhos muito fortes aí, principalmente, por exemplo, esse do Amazonas, a gente tá organizando um centro para atender a comunidade local, né? Através da telemedicina e tudo mais, e é a minha área de pesquisa aqui no Canadá hoje. Então, eu sei que eu vou poder ajudar muita gente carente naquele lugar, tá? Se eu pudesse, Joaquim, eu pegava uma van e viajava o Nordeste inteiro, nos lugares mais longe da cidade, e ia conhecer as pessoas e botar um estético no peito desse povo, sabe? Porque quando eu vou lá para casa, por exemplo, a gente vai no sítio que meu pai nasceu, que se chama Vaz Alegre, né? Um sítiozinho que tem lá, vacarias, e as pessoas lá nunca viram nem médico. E quando eu chego lá, eles sabem que eu sou da família, eu sou um primo, eu sou primo de todo mundo lá, né? Então as pessoas ficam encantadas comigo quando conversam comigo e já pedem uma receita, tem essa coisa assim, sabe? E eu sou desse povo, né? Então meu desejo realmente é pegar o que eu tenho aqui e devolver, sabe? Tem até uma frase do Emicida que é bem forte. Ele fala assim, que a vida é viver, partir, voltar e repartir. Nossa. Olha que forte isso.
Olha que forte, que bonito. Partir, voltar e repartir. Pai. Pois é. E a minha vida foi isso. Sempre foi isso, foi partir. Deixei minha casa, minha mãe chorou pra caramba na rodoviária quando eu fui estudar medicina, né? Saí com uma bolsinha pequena, porque quase não tinha nem roupa. Mas eu sempre botei na minha cabeça que eu queria era voltar para minha cidade, seja lá com o grau de formação que eu tenho, e levar para o meu povo a melhor coisa que existe no mundo. Então, hoje eu estou aqui aprendendo e ensinando. Eu digo que eu ensino canadense a ser médico, né? Eu gosto de dizer isso. E aí eu vou pegar esse cara que ensina canadense a ser médico e vou lá para o interior do sertão e eu vou falar com um cara que não sabe nem falar direito nos ouvidos dos intelectuais, mas é aquela nossa linguagem, né? Que a gente se comunica e eu vou dar o melhor para eles. Então, meu desejo no futuro realmente é isso, não é voltar a ficar no hospital grande, São Paulo, não, é lá para o interior do sertão mesmo, Paraíba, Pernambuco, porque eu sou do Cariri. Cariri é uma fronteira entre quase todos os principais, olha, mas os estados, né? Pernambuco, Paraíba. Então a gente tem a mesma, por exemplo, eu sou cearense igual a Sara, mas o meu sotaque é diferente do dela, porque o dela é de Fortaleza. O meu é igualzinho de pernambucano, né? Então assim, eu faço parte dessas pessoas, sabe? Eles estão dentro de mim. E o meu desejo é voltar um dia para lá, faço o que eu tenho que fazer, ajudar o que eu tenho que ajudar. Porque às vezes você vai num lugar desse, Joaquim, que eles não têm nem remédio para comprar, sabe? Mas a função do médico não é apenas curar, é consolar. Além de consolar, é você levar para as pessoas inspiração. Então, eu sou de lá, e hoje eu sou professor no Canadá. E as pessoas vão dizer assim, nossa, tem jeito, sabe? A gente pode mudar de vida se estudar. E aí a gente leva esse tipo de cura para essas pessoas, é inspiração, sabe? Então, meu desejo no futuro é realmente ir lá, fazer essa ação social com a gente da minha terra, tem meu sangue, tem meu sobrenome, e os que não têm sobrenome é tudo parente também, porque no sertão todo mundo é parente, né? Brincar, eu sou até primo da Sara e nem sei ainda. Então, ir lá e repartir tudo que eu consegui ao partir, né? Eu acho que é isso. Mais médicos. Tá, mais médicos. Olha só. Mais Médicos, ele é um programa que teve muito sucesso. Tá? A gente fala de um país com mais de 200 milhões de habitantes, numa área imensa. Tá? Existem lugares, como eu falei, meu pai é de Vaza Alegre, num sítiozinho lá. Só que tem médico a 25 quilômetros. Olha, não é longe, sabe? Mas as pessoas que vivem nesse sítio não vêm médico, não vão para o médico. Imagina um lugar no meio da Amazônia que nem estrada tem. Entendeu? E aí eu faço até um trabalho lá com drone, a minha pesquisa leva telemedicina através desse tipo de tecnologia com os mais médicos de lá. A gente vê a necessidade da presença do médico nesses lugares. Tá? O Brasil ele tem um grande potencial porque a gente tem um sistema de saúde verdadeiramente universal e público. É diferente daqui. Aqui é público para canadense. E mesmo para o canadense ele não é universal. E a gente tem o único modelo no mundo que dá certo, da maneira que dá, no Brasil. Então, aplicar um programa desse que a gente pega médicos e leva para o interior, em lugares que as pessoas nunca viram médico, não sabem nem. Eles pensam que o médico é um ser divino, sabe? Porque eles não têm, assim. A palavra doutor, Joaquim, ela é muito forte para as pessoas humildes. Tá? Doutor é todo mundo que ele tem respeito. Não é só médico, advogado, não. É o coronel que bota, né, pressão, né, que explora. É uma pessoa muito querida da família. É alguém que estudou, sabe? Então, a presença do médico lá
é muito importante porque leva aquela história, leva além do tratamento que pode ser feito também, que o Ministério da Saúde, quando leva o médico, ele não vai levar só o médico, vai levar uma caixa de remédio, que é assim que funciona lá, viu? Não tem consultório, não, é numa casa de taipo mesmo, no meio do nada, gerador de energia, internet agora pela Starlink, do Elon Musk, né, que está funcionando hoje. Então, a gente tem a possibilidade de lançar esse programa, relançar esse programa novamente, e eu acho que a dificuldade, de fato, é você pegar os profissionais que queiram ir, porque, olha só, é muito bom morar na cidade, né? Você morar na cobertura, ter uma piscina, né? Pegar sua BMW lá no shopping, ligar seu iPhone aqui no carregador e ficar assistindo em frente à TV 4K. Alexa, stop. É muito fácil. E aí eu fiz um tweet esses dias. Eu não julgo uma pessoa dessa, não. Sabe? Eu não julgo, não. Agora, os meus colegas que são contra o programa e contra os colegas que querem ir, isso é muito desumano. Né? Olha só, o programa eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque tá aí aquela história. A gente sabe que não é fácil largar uma cidade, um local que tem infraestrutura, que tem shopping, que não é só a infraestrutura, é a qualidade de vida, e colocar uma pessoa no meio de um enxame de mosquiteiro, de mosquito. É assim que é o interior. Né? Eu concordo com alguns pontos dos meus colegas que são contra o Mais Médico, no sentido de, quer criar um programa que fixe o médico lá, bota carreira. Lógico, a gente tem a necessidade de crescer na vida também. Né? Concordo com isso também. Mas até lá o povo vai morrer se a gente não fizer alguma coisa. É uma coisa urgente. Esses dias eu estava fazendo um trabalho com um colega que estava lá na Amazônia, e aí uma indígena começou a ter um trabalho de parto, e aí eles comunicaram por rádio, né? Para ir alguém que estava com dificuldade de nascer. E aí não existe estrada lá. Eles dão uma moto pro pessoal andar no meio da floresta mesmo, tá? Ele demorou 7 horas para chegar lá. Quando chegou lá, o neném ainda estava emperrado lá. Ele teve que fazer umas manobras lá e ajudar e dar anestesia para nascer, mas salvou a mãe e a criança. Que maravilha. Né? Então, olha só, isso é uma pessoa que recebeu assistência médica, uma. Nesse momento, agora, tem alguém precisando de um atendimento médico. E não tem médico. O que é que ela faz? Não sei. É muito desafio. Tá? Principalmente a logística no sentido de recurso humano mesmo. Falta pessoas para atender lá. Se a gente transformasse hoje uma cidade inteira de médico, ia faltar médico. Para todo mundo. Porque os médicos que formassem nessa cidade inteira, 100 mil habitantes, sei lá, eles iam para São Paulo, para Recife, Santa Catarina, lá no Florianópolis, ia para Curitiba, para cidades grandes. Né? Então, assim, o programa ele é necessário, ele é humanamente necessário. Então, eu acho que a gente tem que focar os nossos olhares na população. Lógico, a gente quer que médicos com qualidade na sua formação vão lá e prestem assistência, é lógico. Eu não vou pegar qualquer um e operar uma pessoa quente. A gente faz cirurgia, viu, no meio do mato também, quando é necessário. Tá? Pequena cirurgia a gente faz. Então, a gente não quer que uma pessoa totalmente desqualificada coloque as mãos no brasileiro. Tá? Mas também não é assim, ninguém está pegando um pedaço de papel e assinando assim, você é médico, vai lá. Não é assim. Uhum. A gente está pegando profissionais que se formaram no exterior e tem como a gente avaliar se realmente são formados ou não, tá? E aí a gente vai fazendo esse modelo e depois muda e melhora e melhora e melhora. É uma questão de melhoramento do programa com o tempo. Mas agora as pessoas estão morrendo sem médico. Muito bom. Quer dizer, tem que ter médico. As pessoas têm que dizer, olha, vamos resolver. É o que você está falando. Nós tem gente sofrendo. Tem que ter médico. E tem como avaliar esses médicos. Joaquim,
Você já ficou numa fila de uma UPA? Você já ficou numa fila de uma UPA? Você já foi para um hospital e teve que ficar numa fila? Você já foi para um hospital para pegar uma fila para ser atendido por um médico e ficou 3 horas esperando? Já, né? Todo mundo já, né? Muito tempo atrás, sim. Você ficou 3 horas esperando. Imagina uma pessoa que é uma vida inteira para ver um médico. Entendeu? Então a gente põe no papel da Constituição que saúde é um direito de todos, mas a gente não está fazendo isso, não. Mas a gente deve isso à sociedade, sabe? E eu acho que a gente tendo um líder de uma nação que pensa em lançar esse programa, porque só em pensar nesse povo e a gente construindo esse programa já é um avanço muito grande, porque o outro destruiu tudo, né? Na área da saúde. Tudo. Poxa, muito bacana. Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos já deixar marcado para a semana que vem, Sara? Vamos sim. Até porque, Joaquim, tá cheio de primo dele aqui. Ele foi falar. Você viu, né? Eu vi. Muito bom. Não, as pessoas estão adorando, muita gente emocionada, muita gente chorando. E tem muito o que falar, viu, Bruno? E até você me desculpa, porque foi meia hora, mas eu vou precisar de mais 1 hora, pelo menos, né, Sara? Vamos marcar já na semana que vem, ver com o Bruno o dia que ele pode, já dizendo para vocês a história dele, pessoal, também, de como ele ascendeu a partir, isso é importante, ele fala na entrevista, de uma relação com a mulher dele, que era namorada. E ele começou assim, ele conta isso na entrevista. Ela já estudava, e ele, como disse, com 12 anos mal sabia ler. E começou a estudar com ela para impressioná-la. Eu vou fazer medicina. Foi isso mesmo. E eu Você vê o poder da mulher, né? Nós vamos ter que contar toda essa história. Isso é muito humanismo, é muito... Cara, eu vou dizer para você, você vai crescer muito mais, entendeu? Porque você quer fazer. Porque você não vê limite. Tudo contra você. A gente só precisa de coragem. Exatamente, mas aí você vai aproveitando o que as pessoas têm de bom. E ali, quando você encontrou, por exemplo, no caso da tua namorada, né, da tua esposa, então, a paixão veio de conhecimento. Falou, vamos crescer, entendeu? Vamos juntos nisso. E não é crescer para nós. Vamos crescer, vamos dividir isso. Como você disse, é partir, voltar e repartir. Essa frase é boa, que é do Emicida, né? Mas é muito boa a frase. Não é um casal que sonha em comprar carros, viagens internacionais, patrimônio. Eu vou de bicicleta para o trabalho aqui. Eu não gosto de carro, não. Eu sou tão menina ainda. Minha esposa tem carro. A gente tem carro, eu tiro a neve para ela todo dia de manhã aqui, que é isso aqui de neve em cima do vidro do carro, assim, tirar da multa, mas eu vou de ônibus para os meus trabalhos, eu vou de bicicleta, sabe? Eu tenho cabeça de pobre ainda, não, eu acho que eu nunca vou ter cabeça de rico, não. Eu acho que você sempre teve, o rico no sentido da riqueza, sempre teve cabeça de rico, entendeu? Sabe por quê? Porque eu acho que você não tem medo da escassez, do limite, entendeu? De que não vai dar certo. Entendeu? Então, não vive com medo. Que essa é a maior riqueza, entendeu? É a segurança. Não vai dar certo. Eu vou para cima. Mas a gente fala de sucesso, mas eu já perdi muita coisa também, né? A gente conta o que deu certo, mas muita coisa deu errado também. Tem muita coisa. Então a vida é isso, é uma luta, né? O que eu dou assim de conselhos para as pessoas que querem sair do país, principalmente eu, não tenho R$1 do meu pai aqui, não tenho R$1 dele, tudo meu, nem do meu sogro, nem ninguém. Eu trabalhei. Quando eu formei em 2016, formei no finalzinho de 2016, 2017, eu quase morri de trabalhar para juntar um dinheirinho para pelo menos comprar uma televisão, uma cama para dentro da minha casa. E aí, esse dinheiro todo que eu vim para cá, porque eu tive que deslocar e tudo, e chegar aqui, é meu. E quem me deu isso foi... Poxa, não tem um livro aqui para abrir, mas foi o livro. Olha que coisa. Foi livro, educação. Nossa, o povo tem que ouvir mais essa história. Maravilhoso. Maravilhoso.
Bruno, vamos então marcar semana que vem já, Sara? Vamos? Bora, eu vou. Deixa eu ler só algumas mensagens. Se você pudesse enviar algumas fotografias também, que você tem, que você é muito importante, tá? Inclusive para mostrar muita coisa que você falou, se você tiver como mostrar, coisas da tua vida. Você você. Sim, o respirador. Sim. Aí, à medida que você vai falando, eu vou mostrando. Tem uma matéria na Globo, de Minas Gerais, que eu gravei uma reportagem lá. Mas ele não usa a matéria da Globo aqui. Eu queria ver se você pudesse nos enviar. Não, claro, mando sim. Eu tiro até foto aqui dentro do laboratório. Eu escondo a parte que está quebrada. Da tua vida, tá? Então, por exemplo, se você quiser, e a Carla, que ela chama, que eu vi na matéria, se ela não se importar, fotos de vocês, como casaram, essas coisas todas. Ela não gosta muito de aparecer, não, mas eu vou falar com ela. Vê. E aí a gente vai mostrando você atendendo, tá? Trabalhando, aquilo que você julga importante para falar um pouco da história, porque a história tua é bonita e precisa ser contada, precisa ser mostrada. Obrigado. Tá bom. Joaquim e Bruno, deixa eu ler rapidinho aqui mensagem, porque tem muitos primos. A Cláudia Barella fala assim, que médico, tomara que existam mais médicos como o Bruno aqui no Brasil. Tem, gente. O Fábio fala o seguinte, a revolução do Lula não foi só formar médico de classes populares, mas sim o tipo de médico que foi formado, desses que conhecem a realidade do povo e que pode atender o povo. O Francisco Bonfim fala assim, o Brasil precisa de mais Brunos, muito mais do que capitãs cloroquinas, que é uma péssima médica e é também cearense, né? Vergonha. A Maria está falando que é tua prima, o Jaber Diniz diz que é teu primo porque ele é do Cato também, meu primo paulista. Brincar, eu devo R$5 para cada um, viu? Olha, a Maria Nésia está falando que ela é de Várzea Alegre também, que é tua prima. A Maria Cília Guimarães fala, que lindeza de médico, que lindeza de gente, estou chorando. O All Natural fala, o amor venceu. O Bruno Manta fala assim, parabéns, Xará, sua história é inspiradora. O Wilton Silva fala, o curso de medicina não pode ser uma exceção para os pobres. E tem uma mensagem aqui que eu acabei deixando escapar, eu separei, mas eu separei tão bem separado que eu deixei passar, que é de alguém de Maranguape, Joaquim. Meu namorado é de Maranguape. E o povo de Maranguape é um povo muito especial, né? Eu não posso deixar de ler esse tipo de mensagem. Inclusive, Joaquim, sabe por que Maranguape é especial? Porque eles conseguem, em Maranguape, eles ficam do lado verde da serra, entendeu? Aí é um pessoal muito especial. Menina, eu vou pedir desculpa para a pessoa que mandou a mensagem, eu não estou encontrando, ó. Tem uma mensagem agora, Sérgio, que chegou, que fala, Bruno, você é um estadista, diz aqui, olha, você é um estadista, deixa eu pôr aqui, que eu não sei. Olha lá, Bruno, você é um estadista igual ao nosso Lula. A sua história e luta em sensibilizar com as pessoas é o mesmo pensamento de sensibilidade do nosso Lula. Viva o Nordeste, viva o Cariri. Maravilha. Isso aí. Só que Lula tem 36 títulos de doutor, eu só tenho um que é falso, que eu não sou doutor de verdade. Né? Então, vai ser mestre, você vai ter um mestrado. Um dia eu faço doutorado e posso ser chamado doutor, mas Lula tem 36, viu? 36. Muito mais que eu. Muito bom. Legal, Bruno. A gente avançou muito no horário, mas é pouco tempo ainda. A gente vai fazer a entrevista semana que vem. Já marca, né, Sara? Já deixar um dia, a gente já marca. Tá bom, Bruno? O Bruno pode. Muito bacana. Vamos falar bem mais. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau para vocês.